Pensa em 3 cenas. Uma pesquisadora, num arquivo histórico, de luvas, pedindo um documento do século XVIII. Uhum. Agora, um bibliotecário super concentrado catalogando um livro novo, seguindo um sistema cheio de regras. Certo. E, por último, uma cientista da informação na frente do computador, projetando um algoritmo de recomendação. O que essas 3 pessoas têm em comum? Bom, à primeira vista parece que são, sei lá, tarefas técnicas, né? Cada uma no seu mundo, organizando coisas. Exato. Minha primeira resposta seria essa. A palavra é organização. Mas o que as fontes que a gente analisou para essa conversa mostram é que, na verdade, os 3 estão lidando com questões filosóficas gigantescas, mesmo que eles nem percebam. É isso. O material sugere algo muito mais fundo. Não é sobre onde a gente guarda as coisas, mas sobre o que essas coisas são. Aham. Como elas se transformam em conhecimento, em verdade. E qual a nossa responsabilidade ética com tudo isso? Perfeito. A nossa missão aqui hoje é exatamente essa. É pegar uma lanterna e iluminar esses fundamentos filosóficos que ficam escondidos por trás de profissões que a gente acha que são puramente práticas. Como arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação. Exatamente. Ok, então para a gente começar a analisar isso, vamos para a pergunta mais básica de todas, que até parece simples demais. Afinal, o que é informação? Parece simples, mas é a mais difícil. As fontes que a gente leu fazem uma distinção que ajuda muito. Tem perguntas que a ciência responde, tipo... Quantas pessoas entraram no site? Isso. Tem as perguntas que a matemática responde. Qual o algoritmo mais eficiente? Mas aí tem o terceiro tipo, que é o nosso foco. As perguntas filosóficas. Exato. Tipo, o que realmente diferencia informação de um amontoado de dados? E para essa, não tem uma fórmula. A resposta vem da filosofia. E por onde a gente começa a argumentar sobre isso? Um ponto de partida clássico que aparece no material é a ideia do Michael Buckland. Ele diz que a gente pode pensar em informação de 2 jeitos. Como coisa, Um objeto. Um livro, um HD. isso, ou como processo, que é o ato de alguém ser informado. Entendi. Uma coisa é o jornal impresso na minha mão, a coisa. Outra sou eu lendo o jornal e entendendo a notícia, o processo. Perfeito. E o pulo do gato é que os nossos sistemas, as bibliotecas, os bancos de dados, eles só conseguem gerenciar a coisa. Os objetos. Certo. E isso cria um paradoxo fascinante, que uma das fontes levanta. Imagina um livro antigo, escrito numa língua que ninguém mais na Terra sabe ler. Uhum. Ele existe como objeto, como coisa. Mas ele ainda é informação. Se ele perdeu completamente a capacidade de informar alguém, a resposta não é óbvia. Caramba, que nó na cabeça. Porque o objeto tá ali, intacto. Mas a função dele, a essência talvez tenha se perdido, virou só um monte de símbolos sem significado. E aí a coisa fica ainda mais radical. O material que a gente viu traz uma das ideias mais malucas e geniais da física do século XX, do John Archibald Wheeler. Que ideia é essa? Ele resumiu tudo numa frase: It from bit. It from bit. O que isso quer dizer? A teoria é que toda a realidade física, tudo que a gente toca e vê, o it deriva, na sua essência, de informação. De escolhas binárias, sim ou não, 0 ou 1, dos bits. Espera aí. Nessa visão, o universo não é um lugar que tem informação dentro. O universo é feito de informação. Isso é muito grande. Quer dizer que a cadeia onde eu tô sentada, o microfone, no nível mais fundamental, não é matéria, mas... Informação. Ela não descreve a realidade, ela é a realidade. Nossa, isso parece ficção científica. É uma afirmação metafísica gigantesca. Mas o mais legal é como essa ideia super abstrata aterrissa num problema super prático que o pessoal de tecnologia e de arquivos enfrenta todo dia. Que é? A preservação digital. A fonte usa uma analogia clássica, a do navio de Teseu. Ah, o paradoxo grego. Se um navio de madeira tem todas as suas tábuas trocadas uma por uma ao longo dos anos, no final ele ainda é o mesmo navio? Exato. Agora pensa num documento digital, uma foto. Para ele sobreviver por 20, 30 anos, ele precisa ser migrado de formato, de um HD para a nuvem. Uhum. Nesse processo, é quase certo que nenhum dos bits originais, aqueles zeros e uns físicos do primeiro dia,
Sobrou. E a pergunta é a mesma do navio. Esse arquivo ainda é o mesmo documento? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. A gente se preocupa em não perder o arquivo, mas não em saber se ele continua sendo ele mesmo. Pois é. Então, o arquivista digital, que a gente imagina ser uma pessoa super técnica, na verdade, está tomando decisões metafísicas sobre a natureza da identidade. É exatamente isso. A questão, o que faz esse documento continuar sendo o mesmo, não é técnica, é filosófica. E a resposta que esse profissional dá na prática define o que do nosso passado vai sobreviver. É uma responsabilidade imensa. Ok. Se a identidade de um arquivo já é essa confusão toda, imagina o conhecimento que ele guarda. Isso me leva para a próxima etapa. Como essa coisa, a informação, vira conhecimento? Muita gente já viu aquela pirâmide, a DKWI. Dados, informação, conhecimento, sabedoria. Isso. Parece fazer todo sentido. Parece, mas o material que a gente analisou mostra que, filosoficamente, essa pirâmide é bem frágil. Um dos autores citados, o Martin Fricke, aponta uma falha que praticamente destrói o modelo. E qual é a falha? Conhecimento, por definição, precisa ser verdadeiro. Eu posso ter informação falsa, tipo um site de fake news. Aquilo é uma informação, mesmo sendo falsa. Aham. Mas eu não posso ter conhecimento falso. Se é falso, simplesmente não é conhecimento, é outra coisa. Ah, entendi a crítica. A pirâmide faz parecer que é só uma questão de organizar os dados de um jeito melhor. Exatamente. É como achar que dá para transformar chumbo em ouro só empilhando as barras de um jeito mais bonito. Não funciona. Você pode organizar a maior fake news do mundo num gráfico lindo. A verdade. Certo. Então, se a pirâmide não serve, qual a alternativa? As fontes apontam para uma área chamada epistemologia social. O nome é um pouco complicado, mas a ideia é bem simples. Tenta explicar. A ideia central, defendida por teóricos como Jesse Shera, é que o conhecimento não é uma coisa que brota do nada na cabeça de uma pessoa isolada. Uhum. Ele é construído socialmente. São as comunidades, as instituições, universidades, laboratórios e, claro, bibliotecas e arquivos, que produzem, validam e distribuem o que a gente considera conhecimento. Faz todo sentido. Um cientista não anuncia uma descoberta do nada. Ele publica um artigo, outros cientistas revisam, tentam replicar, tem todo um processo social para que não seja aceito. E o que é fascinante é o papel que as nossas instituições de informação têm nesse jogo. Uma biblioteca não é só um depósito de livros, sabe? Como assim? Pense no sistema que a maioria usa, a classificação decimal de Dewey. Ele divide todo o saber humano em 10 áreas. Quando um bibliotecário decide que um livro sobre, sei lá, religiões africanas vai para a estante de folclore em vez de religião, Nossa. ele não está só guardando um objeto, ele está aplicando uma teoria sobre como o mundo deve ser organizado, ele está tomando uma posição filosófica. E essa posição nunca é neutra, né? Essa estrutura reflete os valores e até os preconceitos da época em que foi criada. Com certeza. A forma como Dewey organizou o mundo no século XIX não é a mesma como a gente organizaria hoje. A organização do conhecimento é um ato de poder. Ela cria um mapa. E todo mapa escolhe o que mostrar e o que esconder. É aqui que entra aquele conceito de poder epistêmico. Exatamente. Poder epistêmico é basicamente o poder de decidir o que conta como conhecimento válido e o que é descartado. Quem tem autoridade para dizer isto é verdade? As instituições. As instituições, os algoritmos de busca. Quando eles te mostram certos resultados primeiro, eles estão exercendo esse poder. Estão dizendo, comece por aqui. Isso é o mais importante. Organizar informação nunca é um ato inocente. Uau! Então, se organizar a informação é um ato de poder, isso traz uma responsabilidade gigantesca. O que nos leva direto para a terceira parte da nossa conversa. A ética. Sem dúvida. Fica cada vez mais claro que as decisões do dia a dia desses profissionais são, no fundo, dilemas éticos muito complexos. E as fontes dão exemplos bem concretos disso. Pensa num bibliotecário de uma biblioteca pública. Ele precisa decidir se compra ou não livros que defendem discurso de ódio. Certo. Por um lado, tem o princípio da liberdade de expressão, do acesso à informação. Por outro lado, tem a responsabilidade de não usar dinheiro público
para promover ideias que podem causar dano à comunidade. É uma decisão de aquisição ou é censura? A linha é muito, muito tênue. É um beco sem saída. Se ele compra, pode ser acusado de promover o ódio. Se não compra, pode ser acusado de ser um censor. Não tem resposta fácil. Não tem. Ou pensa no dilema do arquivista. Ele recebe um pedido de um historiador para acessar cartas antigas de uma figura pública. O historiador tem o direito de pesquisar. O direito da sociedade de conhecer seu passado. Exato. Mas nessas cartas tem detalhes íntimos sobre pessoas que ainda estão vivas ou cujos filhos e netos estão. E essas pessoas têm direito à privacidade. E o arquivista fica no meio desse cabo de guerra. Direito de saber contra direito à privacidade. É um conflito ético fundamental. Não é um problema administrativo. E como a gente pode pensar sobre esses problemas de um jeito mais estruturado? Para ajudar nisso, o material apresenta um conceito muito poderoso do filósofo Luciano Floridi, a infosfera. Infosfera. Ele propõe que a gente pense em todo o nosso ambiente de informação, dados, documentos, redes, como um ecossistema, parecido com a biosfera. Uma ecologia da informação. Gostei disso. Nunca pensei nesse amontoado de dados como um ecossistema vivo. E se é um ecossistema, a gente precisa de uma ética ambiental para ele. O nosso dever, segundo essa visão, é cuidar da saúde da infosfera. A gente precisa combater a entropia. A desordem, a desinformação. Isso, a poluição com desinformação e ajudar esse ambiente a florescer, a se tornar mais rico e saudável. Isso muda tudo. Nessa lógica, preservar um arquivo antigo não é mais só um trabalho técnico. Vira um ato de conservação ambiental, como proteger uma floresta. É um imperativo moral para garantir que a riqueza da nossa memória coletiva não se perca. Um ato de cuidado ecológico com a nossa cultura. Exatamente. E essa ideia se conecta diretamente com a nossa vida digital hoje. Uma das análises citadas nas fontes fala sobre o que chamam de capitalismo de vigilância. Uhum. A ideia de que nossos dados pessoais, cada clique, cada busca, viraram a matéria-prima de um modelo econômico que não só prevê, mas tenta moldar nosso comportamento. É como se a gente estivesse vivendo numa infosfera que está sendo poluída ou minerada de forma predatória sem a nossa permissão. Do ponto de vista da ética da infosfera, é uma crise ecológica, sim. É uma extração em massa de recursos que degrada a saúde do nosso ambiente informacional, que corrói nossa autonomia. Não é só um debate sobre tecnologia. É uma crise ética fundamental. Sem dúvida. No final de tudo isso, a grande sacada que fica para mim é que por trás de cada catálogo de biblioteca, de cada algoritmo, de cada política de arquivo, tem uma camada de filosofia escondida. Decisões sobre a natureza da realidade, sobre a construção do conhecimento e sobre os nossos valores. E o ponto crucial é entender que essas práticas não são espelhos neutros do mundo. Elas não apenas descrevem ou organizam a realidade. Elas ajudam a construir a realidade. Elas moldam o que é possível saber. Exato. As escolhas que um bibliotecário, um arquivista ou um programador fazem hoje têm consequências reais na forma como a gente entende o nosso passado, em quem tem o poder no presente e no tipo de futuro que a gente pode imaginar. A conclusão de uma das fontes é muito forte. Diz que uma filosofia da informação é, no fim das contas, uma filosofia sobre nós mesmos. Porque somos nós os seres que usam informação para criar significado, para construir conhecimento, para preservar memórias. Estudar isso é estudar o que nos torna humanos. Isso tudo levanta uma questão importante, sabe? Para a gente refletir. Se as nossas práticas com informação, das mais simples às mais complexas, estão de fato moldando o mundo em que a gente vive. Que tipo de mundo a gente está construindo sem nem perceber? A cada clique que a gente dá, a cada pesquisa que faz e a cada arquivo que a gente decide guardar.